ou você está observando, esperando chegar ao seu ponto, que é o correto. Agora, se você não vai fazer nada, é até uma dica aí para a galera que te assiste. E essa sensação, porque muitas vezes, assim, e eu percebo que para muitas pessoas essa sensação de você apenas ficar observando, ficar na frente da tela sem poder fazer nada é algo muito difícil, né? Porque é tentador, né? Ou você está observando, esperando chegar ao seu ponto, que é o correto. Agora, se você não vai fazer nada, é até uma dica aí para a galera que te assiste. Sai, cara. Você tem que estar ali 100% pronto para fazer, e quanto menos é mais, é melhor. Quanto menos tempo você ficar, é melhor, porque você tem mais concentração, mais energia e tem melhor tomada de decisão. Depois que passa, né, cara, quanto mais passa o tempo, mais difícil e piores ficam as tomadas de decisão. A gente sabe disso, né? Não tem, vai desgastando, é normal isso. É. E nesse início, assim, naquela época que você operava, que você falou que, poxa, você era um moleque, né? Hoje em dia você tem outra cabeça, outra Pode experiência, falar o tiozão, não tem completamente, importância, sou o tiozão do completamente trade. diferente. Completamente, nada a ver. Não, a gente fala de experiência, né? E são muitos anos e é uma experiência muito boa. E assim, naquela época, pô, muito grisão, a gente é muito a flor da pele, né? O que emocionalmente mais pegava pra você? Era essa questão da ansiedade? Era essa questão de ter que respeitar as regras, a disciplina, de não poder fazer o que queria? Porque afinal de contas você tinha, né, que prestar contas ali, você não operava o seu dinheiro. Mas assim, o que naquela época mais pegava pra você e como que você foi lidando com isso? Foi um momento desafiador. Para mim, lidar com regras nunca foi difícil, porque eu fui um garoto que eu fiz judô há muito tempo, depois fui capitão do meu time de rugby juvenil, e a regra ali é muito clara, né? A disciplina é muito forte, né? Sou filho de militar, então para mim isso é tranquilo, cara. Respeitar a regra, respeitar o sistema. Agora, quando você é novo, você tem muita ansiedade, você tem muita vontade, você tem muito tesão, muita gana. Então, muitas vezes você quer fazer um negócio que não é para você fazer. Então, eu acho que achar esse prumo foi difícil no começo, mas você foi entendendo, tomava muito esporro, cara, sai da roda, hoje você não vai operar, você não serve, e eu acho que essa resiliência com a reação, né, com as reações que a gente tinha, porque eu nunca tive medo, eu, por exemplo, fui um cara que eu nunca fiquei para baixo, pelo contrário, eu tinha gana, já queria voltar, e isso é uma coisa que o Zap incentivava, ele gostava de cara atleta, porque ele dizia que era mais reativo, que caía, levantava, isso é o que ele achava, né? E realmente o atleta é assim, né? Pelo menos é formado para ser assim. Então, o difícil para mim era ficar sem fazer nada, entendeu? Muitas vezes a gente tinha batido a meta, não, você vai ficar olhando, vai ficar sem fazer nada. Isso era difícil, porque aí você quer fazer, né? Isso é muito novo, você tem muita vontade, tá sobrando vontade e às vezes faltando qualidade, né? E aí vai achar o que fazer da vida, mas sai da frente dessa tela, né? Aí tinha, né, cara? Na época também, né, não tinha tanta internet, a internet era menor, veio ganhando força com o longo do tempo, assim, não era tão fácil, não tinha o Zap Zap, não tinha o Facebook, não tinha, né, ainda o Insta, então não era também não tinha tantas coisas legais para fazer, sabe? E aí operar era mais legal, com certeza. Não, até hoje para mim é mais legal, tá? Para mim hoje ainda é mais legal operar, cara. E como que foi essa transição para você, assim, de sair, né, do pregão lá ao vivo, daquela roda, daquela energia, daquelas pessoas, daquele ambiente que era o seu mundo, e aí de repente esse mundo acabou, né? Esse mundo muda completamente e como que você ficou com isso? Foi destruidora, foi muito difícil. Principalmente eu sou um cara analógico, né? Nunca gostei de computador, nunca. Eu já operava eletrônico desde 2000, que eu ficava lá em cima com o Zapa, né? Conhecia o sistema, já clicava, mas assim, putz, meu, você sai de uma roda de pregão, que é um esporte que você gosta, que você está acostumado a ganhar todo dia, para voltar para o zero e se readaptar, né? Porque hoje os scalpers, os operadores especiais, são os robôs, os HFTs. Os HFTs éramos nós éramos mais rápidos que as outras pessoas, né? Tem jeito, porque a gente estava ali, a gente via ali, a gente sentia. Então tem muito feeling. Se hoje ainda tem muito feeling junto à técnica, né? Porque a bolsa, o day trade, é antecipação de movimentos, está antecipando, né? Lá tinha muito mais. Então foi muito difícil. Com certeza, se eu não fizesse muito esporte, não tivesse muito preparado, e assim, toda a minha Adbran, a corretora, o Zapa, o Paulinho, o Cal,
os caras não tivessem dado uma sustentação para a gente naquela época de calma. Estão passando por uma fase de mudança, ganhamos muito, e a gente veio de uma época que a gente ganhou muito. A gente ganhou muito no subprime. Eu atingi um auge operando no subprime muito forte, porque foi onde eu achei minha técnica e era um cavalo, né? Porque eu tinha 28 anos, atleta. Puta, então eu atingi um auge e aí depois de um ano acabou. Não é que teve uma transição, acabou. Não tem. Foi abrupto, né? Bruto. E assim, muitos amigos perdendo dinheiro. E com certeza, hoje a gente fala de saúde mental, né? Mas naquela época foi a saúde mental de todo mundo pro buraco. E aí, quem não tinha uma boa estrutura, digamos assim, né? Uma estrutura de não estar sozinho nessa, com certeza ficou pelo caminho. Bom, a gente sabe de muitas histórias de pessoas que abandonaram o mercado, né, nesse momento dessa transição e que, enfim, que não conseguiram se adaptar realmente ao pregão eletrônico. Mas você conseguiu fazer essa transição, você conseguiu continuar a sua vida. Foi difícil. Acho que o mais fácil para mim também, eu era solteiro, era novo, então pô, não tinha tanta responsabilidade. Acho que o cara que era mais chefe de família, mais pai, realmente, esses caras são muito vitoriosos. Ficou uma lembrança aqui, um abraço para todos os operadores de pregão, auxiliares, todo mundo que participou. Eles merecem, cara, sabe? Foi muito difícil, de um dia para outro, acabar. Ah, vocês sabiam que ia acabar. Tudo bem, mas é muito difícil e todo mundo ajudou a formar nesse mercado. Por exemplo, eu fui market maker dos mini contratos desde 2003 ou 2004. Então, tudo que a gente vê na tela hoje, a gente comprava lá embaixo ou vendia lá embaixo e punha para realizar, né, no eletrônico, no web trade, no WTR, na época, para dar liquidez e ir formando o mercado mesmo. Então, pô, depois que você passou tudo isso, cara, você dá uma pedalada. Eu dei uma pedalada grande em 2010, 2011, né? 2011 eu acabei saindo da Dibran, que eu precisei dar um tempo. 2012 fui para os Estados Unidos estudar, fui ver como é que era Chicago, tal, e dá um tempo mesmo, precisava respirar. Em 2013 eu voltei, eu virei administrador carteira da CVM, né, gestor, e voltei a trabalhar numa asset quando apareceu o Fernando Góes.